Então nós temos x ponto, que é igual a v cosseno de θ, portanto, vai ser igual a r φ ponto cosseno de θ. E y ponto, que é a projeção da velocidade na direção y, portanto, vai ser igual a r φ ponto seno de θ. Vejam que nesse caso aqui, para especificar a configuração dessa moeda num dado instante, nós precisamos dizer onde está o centro de massa dela, posição da moeda como um todo no plano, o ângulo de rotação da moeda em torno do seu próprio eixo, e precisamos saber qual é a orientação da moeda em relação a uma direção dada, que no caso foi escolhida como a direção x. Então nós em princípio precisamos de 4 coordenadas: x, y, que dão a posição do centro da moeda, φ, que é o ângulo de rotação da moeda em torno do próprio eixo, e θ, que dá a orientação do plano da moeda em relação a essa direção x. Agora, a condição de rolamento sem deslizamento é expressa aqui por 2 equações de vínculo. Então, as equações de vínculo, neste caso, são x ponto menos r φ ponto cosseno de θ igual a 0 e y ponto menos r φ ponto seno de θ igual a 0. Vocês veem que essas 2 equações de vínculo, elas são equações que relacionam velocidades e coordenadas usadas para descrever a configuração da moeda. Então essas equações aqui se enquadram naquela forma genérica de funções das coordenadas e velocidades igual a 0. Então, de modo geral, vínculos que envolvam coordenadas e velocidades não são holônomos. Mas, em casos especiais, embora as equações de vínculo envolvam as velocidades, esses vínculos podem ser efetivamente holônomos. Porque acontece o seguinte, ó, essas equações aqui, por exemplo, a primeira e a segunda, são equações diferenciais. Pode ser possível integrar essas equações e escrever estas equações na forma de funções que só dependam das coordenadas iguais a 0. Se for possível fazer isso, os vínculos são efetivamente holônomos. Se não for possível, os vínculos são não integráveis, não é possível integrar as equações diferenciais e reduzir as equações a funções só das coordenadas iguais a 0. Então, nesse caso, em que os vínculos não são integráveis, R é uma constante, é o raio do cilindro. Isso aqui se integra trivialmente para x menos r φ igual a constante. Portanto, essa equação é da forma x menos r φ mais c igual a 0. Isto aqui é uma função só das coordenadas. Não há mais velocidades aqui. Então, embora o vínculo originalmente relacionasse velocidades, foi possível fazer uma integração e reduzir essa equação a uma forma equivalente que relaciona as coordenadas entre si. Não aparecem mais velocidades nessa equação aqui. Então, quando o vínculo é integrável, é possível fazer uma integração e reduzir o vínculo a uma relação entre coordenadas apenas. Então, nesse caso, o vínculo é efetivamente holônomo. Então, esse vínculo aqui, embora à primeira vista não pareça, ele na verdade é um vínculo holônomo. Agora, a gente poderia perguntar, e nesse caso mais complicado aqui, da moeda sobre a superfície horizontal? Agora, a situação é mais complicada porque nós temos 4 coordenadas envolvidas, x, y, θ, φ, e essas 2 equações de vínculo. Por exemplo, será que esta primeira equação aqui pode ser integrada
A questão aqui é a seguinte, ó, considere essa equação aqui, ó. X ponto menos R φ ponto cosseno de θ igual a zero. Integrar essa equação aqui é algo equivalente a perguntar se essa equação é integrável, é equivalente a perguntar o seguinte: será que existe uma função f das coordenadas apenas e possivelmente do tempo, x, y, φ, θ, t, tal que essa expressão aqui seja a derivada em relação ao tempo dessa função? Se existir uma função f tal que essa derivada total de f em relação ao tempo seja igual a isso aqui, a condição de que x ponto menos r φ ponto cosseno θ seja igual a zero é equivalente a df dt igual a zero. Portanto, f igual a constante. Ora, como f é uma função só das coordenadas e do tempo, isso aqui indicaria que esse vínculo é equivalente a uma equação da forma f de x, y, φ, θ, t menos constante igual a zero, que é uma equação que não envolve velocidade. Então seria um vínculo holônomo. O vínculo não é isto aqui igual a zero? Se isso for derivada total de alguma coisa, então essa condição é df dt igual a zero. Portanto, f igual a constante. Mas f é uma função só das coordenadas. Então esse vínculo seria efetivamente um vínculo holônomo, que se exprime por essa condição: f de x, y, φ, θ, t igual a uma certa constante. Ou f menos essa constante igual a zero. Portanto, uma relação funcional só entre as coordenadas e o tempo. Agora acontece o seguinte, ó, mesmo que isso aqui não seja derivada total de uma função, pode acontecer de isto aqui ter um fator integrante. Então, na verdade, para saber se isto aqui é integrável, se esse vínculo é integrável, é preciso investigar se, será que existem funções h dessas coordenadas todas e f tais que essa expressão multiplicada por h seja derivada de alguma coisa? Se isso acontecer, nós dizemos que essa expressão tem um fator integrante, que é esse fator h. Aqui é multiplicação, tá bom? Não é h função dessa coisa aqui não, tá? É h multiplicado por essa expressão. Então, vamos fazer um exercício aqui